Boa tarde, pessoal. Vocês me conhecem do YouTube, né? Meu nome é Levi. Eu estou pesquisando um sistema que é bem conhecido já, né? Na verdade, uma referência que eu estou fazendo em relação a um vídeo que eu fiz anteriormente a esse, sobre energia eólica, tá? Então, deixa eu passar mais ou menos o que eu proponho nesse sistema de energia eólica. Todo mundo sabe que a energia eólica, ela, como o nome já é autoexplicativo, ela se aproveita dos ventos, né? Então você tem a movimentação de um motor, um autogerador a partir dos ventos, né? E é muito utilizada na costa do Ceará, e muito na costa do Ceará, quando eu estive embarcado ali naquela região Natal, Rio Grande do Norte, Paracuru, as plataformas. Eu tive algumas plataformas americanas, Transocean, a Ushuaia e algumas plataformas nacionais. Eu sou da área elétrica, né? E também da área de segurança. Enfim, a gente tem a oportunidade de observar as torres de energia eólica. Elas se aproveitam do vento, né? A gente capta o vento, tá certo? E ela faz com que rotacione uma turbina, né? No vento natural, geralmente na nossa costa, né? Que é rico em vento. O Brasil é rico, nosso país é rico em vento, né? E na nossa costa, e então aciona um gerador, tá certo? Até um sistema de transmissão mecânica por acoplamento, enfim. Mas vocês vão me perguntar, Levi, a energia eólica eu conheço, utilizando o vento natural. Mas a energia eólica que eu quero falar é utilizando um vento artificial. E eu queria demonstrar aqui, pedir a licença de vocês e agradecer esse canal, o YouTube, tá certo? Mostrar que é possível nós criarmos um vento proposital, um vento artificial. Então, essa energia eólica, a partir de um vento artificial, eu poderia ter a geração de energia eólica para lugares que não tem vento natural. Ou seja, num CTI, dentro de um CTI, em caso de uma falha na rede, né? Então você teria num barramento comum, tá certo? Com a devida interface, com o no-break, né? E com essa energia eólica artificial. Então, quando falhasse a rede, o no-break sustentaria até a energia eólica artificial, que eu vou demonstrar aqui, entrasse em sincronismo e suprisse a carga. De repente, no CTI, a pessoa está no meio de uma operação, geralmente usa um grupo motor gerador, mas eu quero usar energia eólica. Só que a minha energia eólica é uma energia eólica artificial. E nas nossas fronteiras também, que às vezes é difícil você chegar a energia no nosso país continental, Brasil, difícil chegar em lugares de difícil acesso na nossa fronteira, enfim, eu já estive na Estrada de Ferro Carajás, já estive no Pará, inclusive na região de Carajás, né? São Luís, Santinês, Pequiá, Marabá, Carajás, então, toda essa região de difícil acesso, que não chega a energia convencional ainda, eu poderia ter uma energia eólica também forçada, com vento forçado. Aí vão me perguntar, bom, energia eólica natural, tudo bem, mas energia eólica forçada, como você faria isso, Levi? Da seguinte forma. Então, seria para lugares que não chegam a energia nas nossas fronteiras, para acionar um sistema de telecomunicações
por exemplo, tipo você tem o autoexcitável, né? Eu já embarquei muito em navios da Transpetro e a gente tinha lá o sistema autoexcitável, né? Então, em vez de instalar uma torre enorme com um captor das hélices, tá certo? Pelo vento natural, o que eu estou propondo é criar um vento para movimentar essa hélice e gerar energia em lugares que ainda não chegam à energia convencional. Por exemplo, pode ser usado para a defesa das nossas fronteiras, enfim, do nosso país continental. Então o tema, eu vou te explicitar aqui, o tema seria energia eólica, tá? Energia eólica, que é dos ventos, tá certo? Só que artificial. O que eu quero dizer com isso? Energia eólica artificial, tá? Eu primeiro vou fazer um esquema rápido aqui de uma turbina a gás, por exemplo. Então, uma turbina a gás, você tem aqui as palhetas do compressor, num determinado eixo, tá certo? Aí aqui você tem, nesse eixo, você tem o chamado difusor, tá certo? Então nesse difusor você tem um aumento de energia cinética e uma queda de pressão hidrostática. Então aumenta a energia cinética, cai a pressão, e aqui no final as palhetas da turbina. Então comprime, e você tem uma centelha aqui, tá certo? Então comprime, compressor, o gás, tá certo? O gás. Então comprime o gás, explode, ele aumenta a energia cinética, cai de pressão, movimenta as palhetas. Como está preso no mesmo eixo, o ciclo se fecha. Comprime, explode o gás, aumento de energia cinética, queda de pressão, movimenta a palheta no mesmo eixo. Comprime o gás, explode, uma explosão do gás, aumento de energia cinética, queda de pressão, movimenta a palheta e fecha o ciclo. O que eu faria então uma analogia com uma turbina a gás? Isso aqui é uma turbina a gás, né, que a gente vê em máquinas térmicas, né? Isso aqui é uma turbina a gás. Eu faria o seguinte: eu colocaria aqui no final, tá certo? Aqui a minha hélice, fazendo de uma maneira bem simplificada, a minha hélice eólica, e aqui o meu compressor, e aqui com uma determinada inclinação para ficar próximo ao difusor. Então eu comprimo o ar, eu comprimo o ar, esse ar segue, aqui seria uma canalização, né? Esse difusor aqui é uma canalização. Então eu comprimo o ar do ambiente, ele gera energia cinética, a pressão cai e eu movimento a minha hélice eólica acoplada a um sistema gerador de eletricidade. Então passa a ser energia eólica artificial. Eu, através de um compressor, eu provoco o deslocamento de ar numa tubulação tipo um difusor, que aumenta a energia cinética e cai a pressão, hidrostaticamente falando, tá? E eu movimento aqui minha palheta eólica e gero energia elétrica. Qual seria a vantagem dessa energia eólica artificial?
né? Seria, por exemplo, aqui vamos supor o mapa do Brasil aqui. Vou tentar fazer o mapa do Brasil aqui. Mapa do Brasil aqui. Nessas regiões aqui de fronteira, que não chega energia, eu poderia usar um sistema desse, até mais compacto, que me supriria um sistema de telecomunicação. Tá? Eu geraria energia para uma transmissão e para uma recepção de rádio. Um outro lugar que eu poderia usar isso seria num centro de tratamento intensivo hospitalar. Caiu a energia da rede, se não tiver energia da rede, ou caiu a energia da rede, e eu não tiver, ou eu posso até ter um no-break aqui, um no-break, interfaceando, mas se eu tiver que fazer uma cirurgia num lugar distante e precisar de uma determinada energia para alguns equipamentos médicos para serem utilizados numa determinada cirurgia, iluminação, enfim, eu não sou da área de medicina, mas eles precisam lá da iluminação, do aquecimento da resistência para esterilizar os equipamentos cirúrgicos. Então, se precisar de uma cirurgia num ponto distante, eu usaria também a minha energia eólica artificial. Ou seja, é o mesmo princípio da energia eólica, só que ao invés de pegar o vento natural, eu crio, entre aspas, esse vento através de um compressor. Aí vocês vão me perguntar também, mas Levi, como é que eu vou energizar meu compressor? É muito simples. A partir do momento que eu faço um start, eu tenho que ter algum dispositivo de start aqui, de partida. Ou uma bateria, alguma coisa que dê partida no meu compressor. O meu compressor deu partida no meu compressor, movimentou a minha palheta eólica, movimentou meu gerador. Meu gerador está saindo com 100% de potência de saída. Tá? Eu caio para 80% de potência de saída e 20% dessa potência de saída eu alimento o meu compressor. E aí eu retiro o start, pode ser através de um pequeno diesel, só para dar o start, dar a partida. A partir do momento que eu dei a partida, meu compressor gerou vento, a minha palheta eólica começa a gerar energia. Em vez de eu sair com 100% da potência na saída, eu saio só com 80% e dirijo, por exemplo, isso aí é mediante algum cálculo, né, que tem que ser feito, pode variar, estou dando só um exemplo prático, teórico, né? Então, a partir do momento que eu começo a gerar energia a partir do princípio eólico artificial, eu canalizo e realimento o meu compressor. Então eu posso retirar o meu start, gero 80% de energia e 20% eu realimento o meu compressor para gerar meu ar, vamos dizer assim, meu ar artificial. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, que ele fala, né, que a imaginação vale mais que o conhecimento. Eu tenho algumas formações em engenharia e sempre gostei de física e matemática, mas eu quero deixar claro que quando eu falo essa frase de Albert Einstein, que a imaginação vale mais que o conhecimento, é porque nem todo cientista, o engenheiro é um físico prático, né? Então, nem todo físico, ele é, o engenheiro, ele é um inventor. Mas todo inventor é, de certa forma, um físico. Porque você usa a imaginação, vale mais que o conhecimento. A frase de Albert Einstein, que quer dizer Einstein, quer dizer uma rocha. Não é que o conhecimento não seja importante, não. O conhecimento é muito importante, mas aglutinado à imaginação,
a gente pode ter uma energia eólica com um ar artificial. Tá certo? Eu quero aproveitar para deixar aqui um ensejo, tá? Que nós sempre devemos ficar alertas às empresas que vão nos contratar, tá? A gente deve sempre ficar alerta às empresas que vão nos contratar. Eu sempre digo com meus colegas e amigos que quando aparece uma obra para mim, ou aparece um projeto para eu desenvolver, porque eu montei 5 subestações da Companhia Vale do Rio Doce, eu fiz o estudo da linha de transmissão da Estrada de Ferro Carajás. Eu não quero falar do meu currículo aqui, mas eu já tenho 30 anos de mercado. Eu tenho que sempre fazer o contrato. Antes de começar a trabalhar, tem que haver o contrato, seja a nível de CLT, seja a nível de prestação de serviço, com todas as cláusulas em comum acordo, empregador-empregado. Eu não aconselho ninguém começar a trabalhar em nenhuma obra sem que primeiro tenha sido feito o contrato, quanto que o cara vai ganhar, tá certo? A alimentação dele, a passagem se está inclusa ou se não está inclusa, porque às vezes a pessoa no desespero de arrumar alguma coisa, ela confia em determinadas empresas, entre aspas, que tem a beça por aí, e desculpa a expressão, são picaretas, contrata o cara não assina, faz no contrato entre aspas o cara já vai para o campo, já vai trabalhando, mas não tem contrato nenhum assinado. Depois ele gasta dinheiro de passagem, ele gasta dinheiro de alimentação, e ele no final, na hora de receber, não tem contrato, não recebe nada. Então, eu só estou dando um conselho aqui a nós, da classe de física, de engenharia, da classe de enfermagem, da classe de fotografia, por exemplo. A minha esposa é enfermeira com extensão em Londres, na Inglaterra, e ela já é naturalizada portuguesa, ela tem naturalização portuguesa, porque a família dela são portugueses. Então, ela trabalha com fotografia de festa infantil, tá certo? Aniversário de festa infantil. Mas antes de começar o trabalho, tem que ter o contrato. Quanto que vai ganhar, a alimentação, o transporte, o tempo de duração da festa de aniversário. Eu estou dando aqui um exemplo. Então só estou deixando uma dica para nós profissionais, tá? Tomarmos cuidados com algumas empresas que se dizem empresas, mas não são empresas, são verdadeiras arapucas. Tem que tomar cuidado. Antes de começar a trabalhar, o camarada pode ser excelente profissional, ele tem, ou qualquer um de nós que somos bons profissionais, mas tem que ter o contrato. O contrato. Depois do contrato, gostou da pessoa, fez o exame médico, aí passou pelo contrato, aí não, fez o exame médico, também vai começar. Opa, antes de começar, cadê o contrato? O que reza o contrato? Tá? Porque o contrato é uma segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador. O contrato é uma segurança para o empregado, que ele sabe que vai receber no final da empreitada dele, quanto para o empregador, que também o empregado tem que cumprir com aquilo que ele se propôs a fazer em campo, na obra. Então isso é um adendo que eu estou fazendo, porque no reaquecimento da nossa economia, tem muitas empresas por aí que quebraram, e o camarada chama, vem trabalhar comigo, não sei o quê. Mas cadê o contrato? Aí se não tiver contrato, aconselho que é preferível nem pegar a obra, é preferível até ir dar aula. Pelo menos vai ganhar menos, mas vai ganhar, é certo, o que vai ganhar, e cobra antes, 50% na entrada, 50% no final. É só essa pequena dica que eu estou fazendo em paralelo com energia eólica artificial, porque tem algumas empresas que estão muito espertinhas. Elas contratam o profissional, e o profissional no desespero vai lá, trabalha, mas não tem contrato, e aí vai reclamar o quê? Não tem contrato. Então tem que ter um contrato no início. E também, na parte de construção civil, eu não aconselho as fundações rasas. Eu não aconselho fundações rasas, fundações diretas. Eu aconselho a fundação indireta. Também na construção civil, é bom sempre observar a parte da segurança, tá certo? Se o cara está com
com o macacão RF, se ele é resistente ao fogo, se ele for trabalhar na parte elétrica, se ele está com bota, com isolamento inerente àquele serviço que ele vai fazer, com capacete, com luva, com um cinto de segurança, com os ganchos, se ele está enganchado. Por exemplo, eu montei uma torre, né, uma linha de transmissão com uma torre, que vai contemplar a parte civil, a parte mecânica e a parte elétrica. Mas os montadores primeiro fixavam a parte de baixo e enganchavam em 2 pontos. Tá certo? Outra coisa que acontece, que eu vejo também nas obras, e eu não vou citar que obras são, tá? Mas que eu vejo em obras, é que o camarada, a obra gera pó de brita, cimento, que é corrosivo, sílica, isso tudo provoca pó de mármore com a maquita. Às vezes eles têm as proteções deles, mas a circunvizinhança não tem. Então o cara fica respirando aquele pó de mármore. Isso dá uma doença chamada silicose, que é uma doença horrorosa, essa doença chamada silicose, que ela entre aspas, ela obstaculiza os alvéolos e quando eu passei pela Universidade de Petrópolis, eu tive um senhor que eu vi, que eu fui visitá-lo no hospital até, ele faleceu com silicose, que é uma doença horrível. O cara puxa o ar, mas o ar não entra, porque o pulmão dele está impregnado de cimento. Então tem obras por aí que o camarada constrói e esse pó espalha por toda a vizinhança. Tá certo? Eles mesmo estão protegidos de máscara, mas a vizinhança não está. Tanto é que já foi proibido o jateamento de areia por isso. Então, mais o terceiro adendo que eu estou fazendo aqui na minha energia eólica artificial, tá? Que a gente tem que tomar cuidado com essas obras, que essas obras são passíveis de multa, tá? Elas têm que botar as devidas coberturas, e na operacionalidade delas, elas não podem ficar gerando pó de brita, pó de cimento, pó de mármore com a maquita, e a vizinhança toda respirando isso, criança respirando isso, e sujeita a ter uma doença chamada horrorosa silicose, que nada mais é que o entupimento dos alvéolos, que faz a transmissão do ar para o sangue. E você sabe que o combustível do coração é a respiração, é o oxigênio, que eu também tenho um curso de primeiros socorros com a Universidade Federal Fluminense. E para acabar, o índice de decibel também. Tem que respeitar o índice de decibel. Então as obras também têm que tomar cuidado, não só com os seus funcionários, mas essas empresas têm que tomar cuidado com as suas circunvizinhanças. Porque se eles estiverem lesando a circunvizinhança, ou por decibel, ou por alguma coisa que possa vir a provocar uma doença chamada silicose, elas estão incorrendo num erro que contraria frontalmente as normas de segurança das NRs, tá? E também trabalhos em altura, NR35, NR18 e por aí vai. Então, eu fiz só esses 2 ou 3 adendos no sentido de contribuir com os direitos tanto do funcionário quanto da construtora, tá? Então, tem que estar no contrato. Todo serviço tem que haver um contrato. Esse contrato resguarda tanto o empregado como o próprio contratante. Quer dizer, o empregado, na legislação da engenharia de segurança, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense, a minha pós-graduação foi lá, tanto o empregado se resguarda, porque ele sabe que no final do trabalho dele ele vai receber, como o contratante também se resguarda. Ele tem como exigir do empregado que ele execute aquilo que ele se propôs a fazer. Então, finalizando, a gente tem energia eólica natural e a gente pode também criar energia eólica artificial, conforme eu já expliquei aqui, não vou voltar a explicar, para aplicar também na área das nossas fronteiras, que às vezes não chega energia, tá? Em CTIs, tá certo? E aplicar essa energia eólica artificial de uma maneira funcional e útil, tá? Eu quero agradecer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual eu creio, respeitando todas as religiões, todas as denominações. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, apenas quis fazer esse filme para mostrar que nós podemos
provocar o vento. E aí, então, criarmos um tipo de sistema chamado energia eólica artificial, que se assemelha muito à turbina a gás usada nos aviões. Muito obrigado, um abraço, eu peço licença, eu vou ter que desligar a câmera. Muito obrigado, boa noite a todos, espero ter contribuído. E quero aqui incentivar tanto o pessoal de física, da área médica, de engenharia, e continuar estudando, porque com saúde, com estudo, a gente consegue trabalhar e a gente consegue gerar riquezas não só para nós, mas para o próprio país e para contribuir também com as outras nações, tá certo? No sentido do desenvolvimento do mundo, né? No sentido, vamos dizer assim, world development, no desenvolvimento mundial. Tá ok? Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, peço mais uma vez licença, vou desligar a câmera e um abraço e boa noite.